Fala pessoal, estamos de volta aqui para mais uma nova aula nossa, mais um bloco, né? E agora nós vamos explorar, depois daquela aula um pouco mais densa que foi a programação, né? Acho que o pessoal deve ter achado assim, pô, esse troço meio de maluco, ou então, pô, curti, é isso que eu quero fazer. Nós vamos falar agora de duas coisas que são muito importantes também nos jogos: imagem e som. Ou seja, aqueles gráficos fantásticos que você vê nos jogos, aquele som maravilhoso, aquelas trilhas sonoras. Nós vamos falar agora desses dois profissionais, né, que existem dentro da área de jogos, que é o pessoal que faz arte, né, os artistas 2D ou 3D, né, e o pessoal que trabalha com o som, que não só faz o som de jogo, mas também faz trilhas sonoras, assim, músicas incidentais para dentro do jogo, para dar aquele clima de tensão. Ou seja, isso é muito importante dentro do nosso trabalho. Vem comigo então para a gente começar a conhecer um pouco mais sobre esses dois caras aí. Fala galera, então vamos agora falar sobre os artistas de jogos, né? Os caras que criam imagens fantásticas para os nossos jogos ou então criam personagens incríveis que você lembra até hoje, né? Primeiramente, o artista é aquele cara que cria a imagem, cria até o conceito do personagem, ele cria o cenário, ele cria uma série de coisas visuais fantásticas que você vê dentro do seu jogo, né? E para trabalhar dentro da área de jogos com arte, você basicamente tem que saber em que campo que você vai atuar. Como assim? Eu já falei de artistas 2D e de artistas 3D. Mas nós também temos outros caras que estão envolvidos nisso aí, sendo que um dos grandes, assim, um dos grandes profissionais artísticos dentro do meio é o que a gente chama de concept art, ou artista conceitual. Quem é esse cara? O que esse cara faz? Onde ele vive? O que eles comem? Por aí vai. Não, brincadeiras à parte, né? O artista conceitual é um cara ou uma cara que a principal função é fazer conceitos de ideias. Não entendi. Como assim, Marcelo? Esses caras, eles pensam o personagem, e você chega assim para ele, pô, eu quero que o meu personagem tenha a cara assim ou dessa maneira, ou seja, ele dá vida à sua ideia. Ao mesmo tempo, pô, imaginei uma nave espacial assim, imaginei um veículo assim, ele vai lá e desenha, faz o concept daquilo. Geralmente, esses caras trabalham ou em softwares mesmo, ou ainda no tradicional, lápis, papel, aquarela, o que seja. Todos eles têm uma formação artística. Ou não, o cara é muito talentoso e ele aprendeu sozinho. Mas normalmente eles têm uma formação artística numa universidade. Alguns, inclusive, fizeram até desenho industrial, essa coisa toda. Inclusive, existe um dos caras assim que fez altos concepts, não só para filmes, falecido, infelizmente, mas também para jogos, que foi o Sid Mead. Ele era um artista conceitual, o cara era monstruoso, ele trabalhou para a indústria automobilística, para cinema. O cara, para você ter uma ideia, o cara simplesmente fez todo o conceito gráfico do Blade Runner. Ele desenhou, criou os veículos do Blade Runner. Então, é um artista conceitual. Então, um artista conceitual, ele cria, ele dá vida a ideias do pessoal que está criando o jogo, o game designer, o roteirista e por aí vai, né? Como eu falei, ele pode trabalhar no lápis, papel, aquarela, aquela coisa. Ele também pode usar um software 3D. De repente ele precisa fazer algum veículo, alguma coisa, ou então até um personagem mesmo, ele vai modelar no software 3D, o artista conceitual. Tá legal? Mas calma, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Os artistas hoje, dentro da área de games, são caras que utilizam diversas ferramentas, né? Eu quero começar dividindo com vocês, novamente, entre artistas 2D e artistas 3D. Aí eu tenho que contar uma história. Inicialmente, todos os nossos jogos eram jogos 2D. Eles eram baseados em pixels, tá? O que é o pixel? É um ponto aceso na tela do computador. Ó, aquela imagem que o pessoal fala quadradinha, né? Essas imagens, né, ou conhecidas também mais tarde como pixel art, foram as primeiras representações que nós tivemos de personagens e cenários dentro do ambiente de jogo, tá? São 100% bidimensionais. Ah, mas não tem aquele que é o isométrico falso? Não, calma, isso é uma outra parada que a gente chama de falso 3D ou 2D e meio. Vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas basicamente, o artista 2D trabalha com o universo bidimensional, tá? Ou seja, ele utiliza pixels
que se transformam em sprites de jogo, eu vou falar sobre esse conceito daqui a pouco para vocês, tá? E fazem os jogos bidimensionais. Exemplo, o Mario, Donkey Kong, tá? Que mais? Contra, são todos jogos bidimensionais, não são jogos tridimensionais, ok? Beleza? Então esse é o primeiro artista que a gente tem. A segunda grande classe são os artistas, ou também conhecidos modeladores 3D, tá? Normalmente um artista 3D, o nome já fala tudo. Ele trabalha com 3 dimensões. Ele já tem uma visão tridimensional do espaço. Tá? Hoje, basicamente, grandes jogos, os AAA, são todos 3D. E dentro da arte 3D, nós temos 2 grandes ramos que a gente chama, digamos, a arte orgânica, ou seja, o modelador orgânico que vai fazer criaturas, pessoas, personagens, etc. E é o que a gente tem do cara que faz o hard surface, que é aquele cara que vai criar veículos, armas, naves espaciais, prédios. São 2 grandes tipos de artistas / modeladores 3D, do qual a gente trabalha com eles dentro da indústria de jogos. Peraí, Marcelo, o artista 3D, modelador 3D, deu ruim. Não. Basta o seguinte, o ato de você trabalhar com 3D é o ato de você modelar em 3D. É uma analogia que tem muito, ainda mais quando você está trabalhando com modelagem orgânica, ou seja, fazendo personagens, lembra muito a modelagem com massinha, ou com barro, ou com aquela plasticina que o pessoal usa para fazer esculturas de personagens. Tá? Então, essa ideia de modelar também é através da modelagem de sólidos básicos. Por exemplo, você vai fazer um prédio, de repente você pode começar com um cubo e a partir daí você pode ir modelando, ou seja, colocando elementos do qual vai dar o resultado final que pode ser um prédio. Então, esse conjunto, esses 2 tipos de artistas, né, são os principais que a gente tem dentro da área de atuação. Eu falei do concept também, porque o concept também, ele, além de fazer o conceito, como eu falei, essa ideia, ele também pode modelar, desenhar, fazer a arte para o seu jogo. Tá? Então é importante esse ponto para a gente começar a entender. Como eu falei, nessa primeira parte eu vou falar sobre 2D, depois eu vou falar sobre 3D, mas eu queria dar esse ponto inicial aí para a gente começar a se situar, até para saber o que você, de repente, gostaria de fazer. Ah, eu quero ser um artista 2D, eu quero fazer pixel art, quero ser um artista 3D. Calma, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e, como eu disse, vamos começar agora a explorar um pouquinho mais o universo 2D. Bom, estamos de volta aí. Nós vamos falar agora sobre arte 2D. Eu falei de um termo chamado pixel, chamei do sprite, falei que o pixel, tá, é o melhor elemento em um televisor ou um monitor de vídeo que você tem aí, ou seja, um pontinho na tela. Tá? Originalmente esse conceito veio dos televisores e basicamente os pixels eles trabalham no que a gente chama de RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. Através dessa combinação dessas 3 cores é possível fazer qualquer cor na tela do seu computador, do seu smartphone, do seu televisor. Mas a gente, quando trabalha com arte 2D no computador, nós trabalhamos com pixels, ou também, como eu comentei, a famosa pixel art, que é um termo criado em 1982, apesar que existem já referências de 1972, tá? Através de um cara chamado Richard Soap, né? Que criou depois um software chamado Super Paint. Foi criado originalmente para o Apple e depois para o Mac, né? A pixel art é essa arte que a gente vê em jogos como o Mario, o Donkey Kong, por exemplo, o Contra. Aquela arte de pixels, os quadradinhos. Existem artistas que só trabalham com pixel art. E como a gente estava falando, né, a pixel art ela foi, digamos assim, sendo melhorada à medida que as placas de vídeo foram sendo melhoradas. Você conseguiu fazer pixel arts mais coloridas, mais bonitas, mais complexas. E uma coisa muito interessante que foi criado para facilitar, principalmente animações, são os sprites. Opa, peraí, como assim sprite?
Por exemplo, quando você vê uma navezinha explodindo, ou um personagem pulando, ele atacando, tomando dano no mundo 2D, na pixel art, aquilo é uma animação de um conjunto de sprites. O sprite vem do latim chamado spiritus, que quer dizer fada, duende, tá? Ele é basicamente, no conceito original, tá? Um elemento gráfico bidimensional que se move pela tela, sem deixar nenhum traço da sua passagem. Ou seja, só a navezinha andando pela tela é um sprite, né? Ou ela está andando lá pela tela, é um spritezinho, ok? Ou seja, e o sprite também pode ser utilizado, como eu falei, para fazer animações. Um conjunto de sprites, você pode fazer a animação do teu personagem andando na tela, pulando, atirando, tomando um dano e por aí vai, tá? Esse método é o mais fácil que a gente tem hoje dentro dos jogos 2D, dentro da arte 2D, para poder o quê? Criar elementos de jogo. Ah, tudo bem, Marcelo, um sprite pode ser de uma tela inteira? Sim, pode ser. Um cenário pode ser um mega sprite. Como você pode ter um personagem pequeno com um número de pontinhos, de pixels que o compõe, sendo um outro sprite. Beleza, pessoal? Então esse é um ponto importante para a gente entender. Só que os sprites, além de serem utilizados para animações, também deram origem a dois recursos muito interessantes. Primeiro, são os tiles. Aqui o pessoal chama de ladrilho, né? Imagina o seguinte, você tem um cenário que é composto por pequenas imagens quadradas. O pessoal usa muito isso em mapa. Ele vai desenhando, por exemplo, paredezinha, outra paredezinha e vai juntando esses tiles para formar um mapa grande. Isso é feito com um conjunto de sprites. Quem já brincou com RPG Maker já deve ter usado os famosos tile sets, ou seja, aqueles sprites que você pode agrupar para fazer cidades, masmorras, florestas. Até tem personagens animados ali. Ou seja, o tile, ou ladrilho, eu não gosto muito de usar esse termo, mas em português é esse, o tile, ele é uma forma de você também trabalhar com os sprites. E aí, apareceu, principalmente foi no final dos anos 80, no meio dos anos 90, chamados sprites isométricos. Vocês já viram aqueles sprites que não são 3D, mas parecem 3D, dá uma falsa sensação de 3D? É que o pessoal costuma chamar de 2D e meio. Pois é, são gráficos feitos em pixel art que, através de uma chamada projeção angular, peraí, como assim, Marcelo, projeção angular? É como você enxerga, como a imagem é projetada, ela tem um ângulo de projeção, simula uma espécie de 3D falso. Aí você pensa que está no ambiente 3D. Tá, eu vou botar depois aqui na tela para vocês verem um exemplo de sprite isométrico, um jogo baseado nesse tipo de filosofia. Beleza? Então, isso aí é para a gente começar a entender como é que a coisa funciona. No próximo bloco, eu vou falar para vocês como é que a gente utiliza sprites nos jogos e como é que eles se comportam dentro desse ambiente 2D. Vamos nessa? Bom, gente, nesse bloco aqui, a gente agora vai falar como é que a gente utiliza os sprites nos jogos, né? Como é que a gente pega a nossa arte 2D que a gente cria, tá? E coloca dentro dos jogos, né? Primeiramente, a gente tem que saber, né? Qual é a matriz que você vai trabalhar? Ih, deu ruim. Como assim? Todos os sprites, eles trabalham com quadradinhos. Vou botar uma imagem para vocês verem, né? Por exemplo, nos tempos do Atari, lá em 1978, 80, os sprites eram pequenininhos, eram 8 por 8 pontos. Era uma coisa minúscula, tá? Comparado ao que você tem hoje resoluções, sei lá, cinematográficas da tua máquina, isso não era quase nada. Mas o cara conseguia fazer tudo ali, entendeu? E é interessante quando você vai começar a criar um jogo baseado em 2D, porque existe um movimento hoje de você fazer os jogos com tecnologia atual, com recursos atuais, mas com aquele visual mais antigo. O pessoal costuma até chamar de retro games. Muitos jogos indie aparecem dessa maneira, né? Com aquela pegada de sprite, lembrando jogos da década de 80. Isso tem uma parada muito bacana. Mas inicialmente, quando você for criar o seu jogo, você exatamente tem que saber qual é a matriz que você vai utilizar, qual é a resolução de vídeo que você vai utilizar. Isso vai impactar muito no teu processo de produção. Porque, eu vou fazer um sprite muito mais colorido, ou então vou fazer um sprite lembrando muito Game Boy, ou então fazer umas coisas assim mais pensando Atarizão. Ou seja, isso é importante dentro do nosso trabalho. Isso aí vai influenciar também muito o que? O game designer. Às vezes o game designer já vem com a ideia do jogo, vamos fazer um jogo estilo retrô, estilo lembrando
Super Nintendo, com essa pegada, papapá. Ou seja, isso tem que ser definido, né? E uma outra coisa importante também, né? Se você vai trabalhar com tiles para fazer mapas, isso ajuda muito. Tem muito, inclusive, vários softwares livres para você fazer mapas hoje em dia, tá? Do qual você pode criar através de sprites com o tileset que eu comentei aí no nosso bloco anterior, né? O mapa do seu jogo. Então, esse tipo de coisa tem que ser pensado de como que você vai utilizar dentro digamos assim, do processo de desenvolvimento. Bom, eu queria falar com vocês agora de uma coisa muito utilizada com sprites dentro dos jogos, que são as paralaxes. Você sabe o que é a paralaxe? Né? Já viu aquele fundo de jogo que move, ou então fundo de jogos que ficam movendo e você fica andando com o personagem na frente? Isso é a paralaxe. Né? Ou seja, os planos de fundo do teu jogo se movem mais lentamente comparado o primeiro plano, o plano de frente. Tá? E aí criam aquela ilusão de profundidade dentro do cenário 2D. Aí fica muito bonito, né? Tem muitos jogos que usam isso. Aí você fica vendo, poxa, que maneiro! É um 2D meio 3D. Ou seja, na realidade, isso aí veio, sabe de onde? Isso veio da técnica cinematográfica usada em animação, em desenho animado da década de 30. Tá? Ou seja, uma técnica que foi criada, tá, no século passado, de 1930, até hoje utilizada em jogos. Por exemplo, para quem nunca viu um paralaxe, eu acho muito difícil, mas exemplos clássicos: Moon Patrol, Jungle Hunt, tá? O Final Fight, que usa essa técnica direta dentro do desenvolvimento do jogo. Outra técnica que vocês devem ter ouvido falar, ou já viram jogos que utilizam, vou dar um exemplo, principalmente a partir da década de 90, vou falar do Doom, é o chamado raycaching, que é uma técnica do qual o raio de luz é disparado. Como assim o raio de luz é disparado? Você vê até de um objeto ou uma parede, e a partir dali ela é formada. Nossa, que confusão, Marcelo. Como assim? Resumindo, quando você não está olhando para a posição, não existe nada. Quando você olha, ele renderiza a parede, ele coloca aquela parede ali para você. Pode ser um sprite, ele desenha um sprite ali para você. Isso economiza uma série de coisas, de recursos do computador, e ainda te dá a possibilidade de você dar uma sensação de 3D. Tá? O Doom, o Hexen, que mais? Wolfenstein 3D, não é o atual, é o antigo da década de 90, eles simulavam um 3D falso, mas era tudo sprite usando a técnica de raycaching. Tá? Isso é um outro recurso que a gente tem com sprite. E eu queria, para finalizar esse bloco, não deixar de falar de softwares. Tem alguns softwares aí bem legais que vocês podem utilizar dentro do seu dia a dia. E eu vou começar com um que assim está no seu computador, se você estiver usando o Windows, que é o Paint. O Paint é um software que você pode fazer pixel art nele, que ele é baseado em pixels. Tá? Ele tem suas limitações, aquela coisa toda, mas ele é um software que faz pixel art. Outro software muito utilizado, que a galera gosta de trabalhar, é o Waze Sprite, também, que é um software para PC, no caso, né, que o pessoal utiliza muito para fazer pixel art. Tá aí, se por exemplo, se quiserem conhecer, dá uma googlada, procura sobre eles, né? Tem outro software online, que é o Piskel, que esse aí é engraçado, né? Ele é um software em navegador e ele é muito simples de trabalhar, uma interface muito intuitiva. Você também pode criar suas pixel arts online e salvar localmente. Tem o Pixie também Engine, também é legalzinho para você trabalhar. E aí tem vários outros que você pode escolher para você utilizar. Eu gosto muito do Waze Sprite, trabalho muito com ele nos meus jogos 2D. Mas isso é gosto do freguês, aquela história que eu falo para vocês sempre. Qual é o melhor software que você vai utilizar no seu dia a dia de trabalho? Aquele que você vai se adaptar melhor e aquele que o mercado também está pedindo. Então é isso, gente. A gente fecha por aqui essa primeira aula, falando sobre os gráficos 2D, dando essa parte inicial sobre arte em jogos. E agora a gente vai falar na próxima aula sobre os gráficos 3D. Aí que vai ficar também muito bacana. Vamos nessa!